E aí pessoal, tudo bem? Bom, a aula de história de hoje é sobre crise de 1929. Você sabe qual que é o impacto dessa crise aí para a economia mundial na década de 1920, 30? Não? Então vem comigo agora que é a aula. Vamos lá. Muito bem, galera. A crise de 1929, nós precisamos colocá-la dentro do período que é chamado de entre guerras, tá? Período entre guerras, nós vamos delimitar o seguinte: final da Primeira Guerra Mundial, começo da Segunda. Uma coisa aqui que é importantíssimo lembrar, principalmente para o aluno que vai fazer um exercício, e principalmente um exercício dissertativo, quando a crise ela acontece, não significa, né, é uma analogia que parece ser uma coisa boba, mas é algo que tem que ser imaginado, tá? Não significa que as pessoas imaginavam que existiria uma Segunda Guerra Mundial, tá ok? Tanto é que a Primeira Guerra ela é chamada de a Grande Guerra. Tá legal? Então nós estamos passando por um processo aqui que hoje, historicamente, nós olhamos e falamos, olha, no período que vai da Primeira à Segunda Guerra, é o período entre guerras. Então existem alguns fatores e a crise de 1929 se encaixa ali. Tranquilinho, maravilha. Esse período, nós vamos colocar o seguinte, os Estados Unidos, ele foi o grande vencedor da Primeira Guerra. Os Estados Unidos ele teve uma participação já no pedacinho final ali da guerra, 1917, 1918, acabou a Primeira Guerra Mundial. A Europa havia passado por toda aquela surpresa da guerra, os equipamentos, as inovações tecnológicas, tudo aquilo que provocou uma série de destruições, e dentro dos Estados Unidos não houve isso. Então a indústria norte-americana, que ela já vinha dando passos, né, evolucionistas ali no final do século XIX, entrando para o século XX, quando houve a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos manteve a sua sequência produtiva, inclusive tendo aumento. Porque durante a Primeira Guerra, os países lá na Europa, que eram as potências industriais, vão sendo destruídos, os Estados Unidos foi assumindo como sendo ali, né, a grande potência, o grande produtor e aquele que venderia, né, supriria ali o comércio de todos aqueles que estavam destruídos. Quando os Estados Unidos vai passando por isso, todo esse avanço aqui, dentro da sociedade americana, foi se criando um estilo, aquilo que é batizado na história, do American Way of Life, tá? O estilo de vida americano, em que o consumismo, né, a sociedade consumista que vai se formando, eletrodomésticos, fogões, geladeiras, eletroportáteis, ali os rádios que vão sendo comprados. 1 em cada 6 americanos, segundo alguns dados históricos, possuíam automóveis, né? Então esse estilo de vida que vai sendo mostrado nas propagandas, aquelas propagandas que você pega antigas e tal, que muitas vezes você tem como decoração aí numa casa, numa loja, você dá uma olhada, olha que quadrinho bonitinho e tal, e aí você vê, olha que bacana, o estilo de vida americano. Tá ok? A família com seu automóvel, fazendo o seu passeio, as suas casas, todo mundo desfrutando ali da tecnologia. Só que os Estados Unidos passavam por isso. A Europa estava se reconstruindo da guerra e precisava de uma certa ajuda. Você imagina uma Alemanha arrasada pela guerra, Itália, França, Inglaterra, e os Estados Unidos ele vai colaborando com essa reconstrução. Tá ok? E dentro desse processo de reconstrução, a indústria americana vai passando por esse avanço todo. A década de 1920 ela foi se prolongando. O estilo americano, né, nessa crescente toda, então foi fazendo com que muitas pessoas fossem se aventurando nos investimentos. Então aplicando o seu dinheiro, né, em bolsa de valores, comprando ações, e é lógico que seguindo aquele pensamento, quanto mais as pessoas vão procurando investimento, aplicando o seu dinheiro, você vai comprando ação, o valor da ação ela vai progredindo. Existe muito interesse, então a ação ela vai aumentando de valor, tá ok? Então foi criando esse sentimento ambicioso, vamos enriquecer, investir na bolsa de valores, as pessoas fazendo investimentos em bancos, os bancos fornecendo crédito, o sentimento ali de crescimento, de estabilidade, de progresso, estava muito legal. Só que por trás de tudo isso foi ficando uma coisa meio que escondida, né? Mesmo durante essa prosperidade toda que foi se mostrando na década de 20, um certo nível de desemprego ele existia nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, as fábricas continuavam mantendo ali os seus salários, os empregados que estavam ali trabalhando, né, então convivendo com esse progresso todo, só que aí nós vamos tendo um outro problema. Lá na Europa, alguns países vão começando ali a manter a sua produção, eles estão se reconstruindo. Aí o nível de compra do produto dos Estados Unidos dentro da Europa vai dando uma caidinha.
Aí o nível de produção dentro dos Estados Unidos, ele não foi diminuindo, ele foi se mantendo igual. E aí você tem os bancos que estão fazendo seus créditos, as fábricas, os donos das fábricas estão pegando esse dinheiro, estão investindo em suas produções, ampliando, né? Muitos estão ampliando na área agrícola, e aí você vai tendo também uma prosperidade, o maquinário agrícola, uma produção em cada vez maior escala. Tá legal? Os bancos, dentro desse processo de investimento, lógico que quem empresta o dinheiro sempre conta com que a pessoa vai pagar com aquele jurinho. Então sempre tem aquela economia que está circulando, ela está em andamento, e os Estados Unidos vinha indo legal. Só que conforme nós vamos andando, né, chegando aqui nos anos de 1927, 28, a economia americana ela começou a entrar num certo problema. Chegando no ano de 1928, nós já víamos apontando aqui aquilo que vai sendo como a superprodução. O número da produção industrial, ele começa a ser muito alto em relação ao número da venda. Se eu tenho uma produção muito alta e eu não consigo vender, eu gero um problema, pessoal. O valor do meu produto, ele começa a ser perdido. Eu já não consigo pagar os meus credores. Eu fui ao banco, eu emprestei dinheiro, eu não tenho como pagá-lo. Então isso começa a gerar um probleminha. Se eu não pago o banco também tem problemas. Porque ele não recebe de mim, o banco também fez investimentos, então isso vai gerando um efeito em cadeia. Se o dono da fábrica ele não vai conseguindo pagar os seus credores, o fornecedor da matéria-prima, e aí o dono da fábrica não consegue mais pagar os salários, ele começa a mandar os seus empregados embora. Olha o efeito cascata, o efeito dominó que vai derrubando tudo. As pessoas, conforme começam a ficar desempregadas, começam a ir aos bancos. E aí vão ao banco e começam a tirar o dinheiro que tinha nas aplicações, numa poupança ali e tal, porque elas precisam sobreviver, precisam se alimentar, pagar suas contas, né? Colocar gasolina no automóvel, né? Manter ali um certo padrãozinho, até buscar um outro trabalho. Aí as pessoas começam a perceber que o número das ações, né? Os números das ações eles começam a cair. Aí muita gente começa a colocar as suas ações em venda, né? Não quero mais as minhas ações, o preço está caindo, eu quero vendê-la. Só que as ações estão sendo vendidas e não tem gente para comprá-las. Pessoal, todo este conjunto de informação, tá? Esta superprodução, a consequência disso que vai sendo ali a falência de indústrias, a falência de bancos, tá? O desemprego, tudo isso vai gerando aquilo que nós chamamos como o crack da Bolsa de Valores de Nova York. Todo investimento acionista que foi feito, ele entrou num colapso. Com esta falência em massa, né? Dezenas, centenas de indústrias falindo por dia. No mês de outubro, né? Pegando ali o mês de outubro, novembro de 1929, bancos falindo, os investimentos que haviam sido feitos, todos eles, né, afundaram, foram ralo abaixo, a água levou tudo. Né? O desemprego passa a ser galopante, as pessoas que haviam convivido com todo aquele consumismo, agora estavam dispondo, né, vendendo os seus bens, vendendo automóveis ali a preço de banana, porque haviam perdido tudo. Né? E aí precisavam sustentar a sua família. Até mesmo o campo foi assolado. Muitos fazendeiros que haviam feito empréstimos para comprarem os seus maquinários não conseguiam pagar ali os seus empréstimos, os bancos vão tomando as fazendas, as pessoas vão sendo mandadas embora e aquilo gera um verdadeiro colapso da economia. E aí nós temos a crise de 1929, o colapso na Bolsa de Valores de New York, né? A Quinta-feira Negra, como ficou conhecido o dia ali em que os Estados Unidos ruiu, parou. Desse momento para frente, 1929, 30, 31, 32, 33, os Estados Unidos foi promovendo, foi vivenciando aquilo que o mundo chamou de a Grande Depressão. O mundo, né? A Europa, a América, foi sendo assolada pela crise dos Estados Unidos. Vamos pegar como exemplo a história do Brasil. Nesse momento o Brasil passava pela produção cafeeira que já vinha com certos problemas. Os Estados Unidos eram o maior consumidor do café brasileiro. E aí nisso, os Estados Unidos começam a diminuir essa compra da matéria-prima, começa a diminuir essa compra do produto importado. E isso afeta a economia brasileira. Tá beleza? Outras regiões vão sendo afetadas também. E várias economias no continente americano, no continente europeu, elas vão sendo abaladas. Os Estados Unidos foi contribuindo com a reconstrução de vários países. A Alemanha, assolada na Primeira Guerra Mundial e sofrendo com o penoso Tratado de Versalhes, em que era obrigada a pagar indenizações de guerra. A Alemanha tinha ali uma presença grande do capitalismo dos Estados Unidos.
Tá? E que nesse momento os norte-americanos retiraram todo o capital que era investido. Mais uma vez a economia alemã sendo abalada, né? E aí nisso nós vamos tendo ali a ascensão. Vamos fazendo uma comparação histórica aqui. Nesse momento o partido nazista ele está crescendo dentro do território alemão. Em 33 nós temos o Hitler assumindo o controle da Alemanha. Mas essa vai ser outra aula. Gente, uma economia em crise, ela precisa de uma medida. E o presidente, na época da crise de 1929, ele não foi tomando medidas drásticas na economia, interventoras. Simplesmente, ele foi fazendo essa arrecadação, todo o dinheiro que tinha sido investido em outras regiões, em outros países, ele vai trazendo de volta. Ele vai limitando a compra, né, das matérias-primas, aquilo que vinha de outros países. Só que mesmo assim, o número de desemprego gigantesco, o número de suicídio nos Estados Unidos cresce pra caramba. As pessoas, né, em verdadeiro desespero, porque não tinham o que fazer, né, as pessoas não conseguiam chegar a ponto algum porque os Estados Unidos havia travado. As engrenagens da economia americana, elas estavam emperradas. E aí nesse momento nós temos a campanha presidencial. E quem se candidata é o candidato foi Franklin Delano Roosevelt, que acabou sendo eleito. E a proposta dele, nesse momento, 1932-33, é aquilo que nós chamamos de New Deal. O presidente Roosevelt, ele chegou até a ser acusado de estar tentando implantar nos Estados Unidos reformas de característica socialista. Nunca escreva isso numa resposta. Isso está extremamente errado. É que o princípio, a ideia dele, deu essa aparência para os Estados Unidos. Por quê? O New Deal, lá do economista John Maynard Keynes, né, a teoria keynesiana, ela vinha com a ideia do New Deal, novo acordo. Vamos fazer um novo modelo que vai ser através do seguinte, a intervenção do Estado na economia. Os Estados Unidos até então vinham da economia liberal, aquele liberalismo do século XIX, em que o Estado não regula, não controla nada na economia. O Estado não intervém. Só que nesse momento aqui, nós temos o Estado controlador, interventor, promovendo obras públicas, rodovias, asfaltamento, prédios, hospitais, escolas, viadutos, hidrelétricas, tudo isso criando emprego direto do trabalhador direto ali na obra, quanto emprego indireto, ok? Concessão de crédito para promover essa retomada da produção. O estímulo para a produção agrícola, nesse momento aí de crescimento da economia americana. E deu certo isso, José? Deu. Galera, a economia norte-americana nesse momento, os anos de 35, 36, chegando em 1939. Opa, começou a Segunda Guerra. 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Aí os Estados Unidos ele entra nessa guerra em 1942, passa 42 até 45. E a própria guerra, a produção para a guerra, né, o enviar os soldados para a guerra, isso tudo foi colaborando, essa produtividade para a guerra colaborou para esse crescimento da economia americana. E os Estados Unidos foi retomando a sua posição de grande potência mundial. Tá ok? Galera, esta crise ela tem esse reflexo muito negativo para a própria economia dos Estados Unidos, mas nunca esquecendo, para a economia mundial. E aí você fazendo uma analogia sobre a história do Brasil, lembre-se, no Brasil, 1929, 30, você tem aquela Revolução de 30, que coloca Getúlio Vargas no poder. E aí Vargas, nesse momento em que o mundo vinha passando por uma crise complicada, o Getúlio ele vai implantando também uma economia interventora, o Estado também intervindo na economia. Tá beleza? Dentro daquilo que chamamos de Era Vargas. Mas aí você assistiu uma aula do professor Marquinho, vê lá que é legal. Tá ok? Gente, um grande beijo, abraço, até a próxima. Fui!